Né, sobre a estrutura dos átomos, ela é bem distinta, né? Como eu vi aqui na matéria, né? São duas regiões nos átomos, né? Que é uma que é chamada de núcleo, onde a carga elétrica é positiva e muito pesada, que concentra todo o peso do átomo, e onde tem a região que é ocupada pelos elétrons, que giram ao redor do núcleo. Os elétrons, eles sempre vão girar ao redor do núcleo, né? Eles giram em uma mesma órbita, né? Ao redor do núcleo. E o núcleo, ele é constituído por prótons e nêutrons, onde o número de prótons, né? Ele vai ter a carga elétrica positiva. E ele vai ser representado por mais ZE, que é o Z maiúsculo, né? E os elétrons, ele vai ter sempre a carga elétrica negativa. E é representado por menos E. Então, que é o Z, né? Que é a carga total deles lá, é representada por menos ZE, o número de elétrons. E são, né, as partículas fundamentais dos átomos, né, são os prótons e nêutrons e elétrons. Os nêutrons, eles sempre vai ser negativo, como eu disse, os prótons vai ser positivo e a carga elétrica dos elétrons vai ser negativa. Todo átomo, ele é eletricamente neutro. Quando o átomo, ele não é neutro, ele vai ser um íon, né? O íon é um desequilíbrio elétrico do átomo, né? Então, vai denominar o íon. É o desequilíbrio elétrico que o átomo sofre. Na formação dos íons, vai haver sempre a perda e o ganho de elétrons, né? E sempre quem perde vai ser os elétrons, né? Um átomo sempre perde elétrons. Um átomo, ele nunca perde prótons, ele sempre vai perder elétrons. Quem sai do átomo são sempre os elétrons. Os prótons, eles nunca saem do átomo. Sempre acontece perda ou ganho de elétrons. Os dois tipos de íons, que são os cátions e os ânions, né? Os cátions, eles são positivos, o número de prótons dele, e é maior que o número de elétrons, né? O número de prótons dos cátions, ele vai ser sempre maior que o número de elétrons, porque ele perde, são os elétrons, ele nunca perde prótons, ele perde elétrons. E os íons, eles são negativos, quer dizer que ele ganhou elétrons, né? Ele é negativo porque ele ganha elétrons. O positivo perde elétrons. O número atômico são os números que identificam o átomo, né? E número de massa, ele determina, né? O número de um átomo vai ter sempre um número de massa, que é onde determina por A, que é o A positivo, que é onde é determinado o número do átomo, né? O número de massa, então nós podemos fazer A é igual a P mais N, que é o prótons mais nêutrons. O número atômico, ele é determinado por Z, que é onde, como eu falei anteriormente, que o Z é igual a P e o Z, né, o número atômico é por Z. Z vai ser igual a prótons. Z é igual a prótons, que é igual a elétrons. E vou falar sobre os outros, né, átomos, que são os isótopos, que eu vi aqui na matéria. São os isótopos, são átomos de mesmo número atômico, mas com diferentes números de massa. Então, quer dizer que eles são chamados isótopos, os átomos que têm o mesmo número atômico com diferentes números de massa. E por exemplo, que eu dei um exemplo aqui, que é o hidrogênio. Ele vai ter o mesmo número atômico e diferente número de massa. E tem os isóbaros, que é o contrário, que são número de massas iguais, mas com diferentes números atômicos, né? Que são chamados isóbaros, né? E os átomos com o mesmo número de nêutrons
e que pertencem a elementos diferentes, né? É um exemplo aqui dos isóbaros, são átomos com o mesmo número de nêutrons e que pertencem a elementos diferentes, que, né? É o que eu pude entender aqui na matéria sobre estrutura atômica. Então, eu espero que meu vídeo tenha ficado bom. Muito obrigada.